pode? Eu quero te falar que eu acredito piamente no outro lado. São ótimas, Jô, e é muito importante realmente. Mas eu por enquanto, não tem nada que me convença, como é que se diz, de que essas experiências provam, sem dúvida, de que existe vida após a morte, que eu adoraria que houvesse essa prova, mas tudo que eu vejo e que eu leio é um assunto que me interessa, são sempre possibilidades de que. Isso. Né? E não é uma linha de pesquisa, é o conjunto de linhas de pesquisa, né? Isso é importante. São várias linhas, por exemplo, estudos... deixa eu só dar um passo anterior, Jô. À vontade. Tem um estudo também interessante do Mário Beauregard, que é da Universidade de Montreal, que justamente sobre experiência de quase morte, no entanto, de uma maneira mais refinada e controlada, em pacientes que precisam de um tipo de cirurgia para reparar um aneurisma ou defeitos da aorta, e que o corpo é resfriado, o sangue é drenado e o indivíduo fica clinicamente morto em torno de 1 hora e o corpo a 15 graus Celsius. Né? Mas o sangue o coração está batendo através de uma máquina fora do corpo? Não. Não. Justamente, quer dizer, ele é considerado clinicamente morto e esse estudo também multicêntrico, envolvendo vários hospitais, está acontecendo e talvez a gente venha fazer aqui também no Brasil com o apoio do Mário Beauregard nesse mesmo sentido. Então, essa é uma linha de pesquisa. Uma outra linha de pesquisa muito interessante também diz respeito à mediunidade, por exemplo, a psicografia. Quer dizer, dados que o médium desconhecia e que os familiares confirmam, por exemplo. Não, isso realmente é uma informação que só eu sabia, porque o meu filho, em tal ocasião, aconteceu tal coisa, etc. Então, essa linha de pesquisa em médiums, e o Brasil é muito rico, é bastante interessante, né? Tem várias pessoas por esse caminho. Uma coisa inter-vivos, não pode? O cérebro humano pode ter a capacidade de captar pensamentos de outras pessoas também, não pode? Veja, sendo um inconsciente coletivo. São várias hipóteses, né, Jô? Entre as várias hipóteses, nós podemos ventilar também o fato do espírito ter se comunicado via... Claro, evidente. E é importante que nós discutamos todas as possíveis hipóteses. Se você me permite, vai ter 2 congressos muito interessantes que abordam esses temas sobre sobrevivência, com convidados estrangeiros da Universidade de Virgínia, por exemplo, Jim Tucker, que estuda crianças que se lembram de supostas vidas passadas. Claro. E esses dados são observados, marcados para um posterior confronto, e tem um índice que chama a atenção de acertos dessas informações, assim por diante. O primeiro congresso, no começo de setembro, chama-se Educação e Espiritualidade, e o Jim Tucker vai estar presente entre vários outros investigadores. O segundo congresso, e esse apoiado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, se chama Cérebro, Mente e Alma. Também traz vários investigadores sobre sobrevivência a respeito desse tema, e será no final de setembro. Então, as pessoas que têm interesse de ouvir, discutir essas ideias... é um assunto que não acaba, valeria a pena, realmente. Agora, tem alguma experiência em relação à fotografia de ectoplasmas, etc., porque tem pessoas que dizem que aquilo é um efeito absolutamente natural e outras que dizem que aquilo é um efeito fotográfico. Existe algum posicionamento a respeito disso? Eu desconheço, Jô, não é um campo que eu adentrei. Eu gosto de estudar esse tema em médiums, psicógrafos e... Só os médiums psicógrafos ou também o médium que recebe o espírito e se manifesta através da fala? Também, só que o controle metodológico para estudar os médiums que a gente chama de psicofônicos, né, que eles falam os conteúdos, são mais difíceis. O médium psicógrafo é mais fácil controlar você criar metodologicamente. Tem muitos fenômenos, né, que envolvem a mediunidade. A única coisa que eu acho estranho é que só baixam médicos. Só baixam, eu nunca vi um advogado baixar para dar conselho para a pessoa. Data vênia, mesefio. Vai lá e fala.
Nunca. Se o processo já está encaminhado, não, só médico é que se manifesta. É curioso isso. Se isso não é uma característica absolutamente humana de ter necessidade vital, vou até dizer vital, nessa área, né? Que tenha um conselho de cima que ajude a curar essa ou aquela doença. Não, não é verdade. Não são médicos exclusivamente que se manifestam. Tem um caso digo célebre... das profissões liberais. Sim, tem um caso célebre que havia um julgamento e o Chico Xavier recebeu uma informação de um suposto espírito pedindo para inocentar a pessoa que estava sendo acusada como... Você conhece esse caso, Jô? Não conheço, não, mas deve ser interessantíssimo. Inclusive que o Chico Xavier é uma pessoa da maior credibilidade, né? Que não tem sombra de dúvida. E as informações foram tão detalhadas, assertivas, e o Chico Xavier desconhecia a situação, até porque esse processo estava acontecendo em separado, né? Numa outra condição. E o juiz, com tais evidências, inocentou a pessoa que estava sendo acusada, etc. E é um caso que chamou muita atenção. Graças a essas informações. Então, o fato é, e eu gosto da sua abertura, né, e o seu questionamento, o fato é que esse espírito, é importante que haja, né, que a gente possa ouvir, questionar e também estarmos abertos para essa possibilidade. Nossa, mas eu acho que a gente tem que questionar diariamente, apesar de eu ser uma pessoa de fé. Eu tenho até certo tipo de comportamento quase, não vou dizer infantil, mas quase dirigido. Por exemplo, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, quer dizer, não é possível explicitar uma coisa mais obviamente aberta em relação à espiritualidade. Então, mas todo dia eu sempre me questiono, sempre quando eu faço as minhas orações, uma coisa que vem sempre à cabeça é isso, né? O que será que eu estou rezando no vazio ou se eu estou rezando se tem alguém ouvindo, né? Eu acho que isso é uma característica existencial até, né, do ser humano. Vou te dar um dado interessante, Jô. 4 estudos foram conduzidos em hospitais ingleses e foi curioso isso, porque o William James, o pai da psicologia, vamos dizer assim, diz o seguinte: se você for estudar um fenômeno, estude o fenômeno de uma maneira exacerbada. Se for uma onda, por exemplo, vá para o lugar onde as ondas são as maiores possíveis. E o William James estudou uma médium chamada Leonor Piper e dizia o seguinte: olha, se eu encontrar um corvo branco, eu provarei que nem todos os corvos são pretos. E a Leonor Piper, essa médium, era o corvo branco do William James. Quer dizer, ele coloca isso em sua obra. E o que chama a atenção nesses 4 estudos em hospitais distintos foi justamente esse aspecto. Quer dizer, o Peter Fenwick foi estudar as pessoas que ficam diariamente em contato com os pacientes no leito de morte. Então são pessoas com mais de uma década de experiência, médicos, enfermeiros, psicólogos, e que já acompanharam mais de 200 falecimentos dos seus pacientes. Não, e tem uma coisa curiosa, uma matéria que saiu até na revista Newsweek há algum tempo, fizeram grupos de orações, como se faz cientificamente quando se experimenta uma droga. Sim. Tem uns que tomam, outros tomam placebos, né? Eu conheço esse grupo. Você conhece essa história, né? Então tinham grupos de oração, né, que rezavam, faziam uma corrente de orações para determinado grupo e outro que não fazia. Prece intercessória. A cura dessas pessoas foi observada num volume muito maior do que das outras que estavam recebendo uma oração placebo, vamos dizer assim, né? Sim. E isso, quer dizer, saiu numa revista seríssima, quer dizer, essa pesquisa houve realmente, né? De fato. No entanto, a meta-análise, quer dizer, a reunião dos estudos sobre prece intercessória, os dados não são tão robustos quanto outros achados. Por exemplo, um desses estudos mostrou o seguinte: um índice maior de falecimento daquele grupo que recebia as preces intercessórias.
Então não rezem por mim, pelo amor de Deus. Não, João, tem uma discussão interessante nesse sentido, né? Eram indivíduos que estavam mesmo à beira da morte, e hoje você conhece o fenômeno da distanásia, né? Quer dizer que os equipamentos todos podem prorrogar a vida. E esses indivíduos morreram antes daqueles que receberam o efeito placebo, quer dizer, não estavam envolvidos em pressa, etc. Então, há nuances que são importantes para serem discutidas. Aliás, é engraçado porque o próprio Chico Xavier, me lembro do Chico Xavier me contando uma história que ele estava a bordo de um avião e teve uma turbulência, e todo mundo ficou muito espantado porque ele tinha medo. Aí ele fala, mas vem cá, mas você tem... Ele disse, não, claro que eu acredito, tudo, mas eu não tenho pressa nenhuma. Podendo ficar mais tempo aqui, eu quero.